Na hora da fixação da dosimetria da pena, uma dúvida que acompanha muitos alunos que estudam para o concurso da magistratura é se na primeira fase da fixação da pena, chamada pena base, se o juiz, por exemplo, pode elevar a pena máxima além do máximo ou a pena mínima aquém do mínimo. Outra dúvida também é a que diz respeito à segunda fase de aplicação da pena. Aqui, na segunda fase, da chamada pena intermediária, se poderia o juiz trazer a pena mínima aquém do mínimo ou se ele poderia, analisando as circunstâncias legais agravantes e atenuantes, ele poderia elevar a pena máxima além do máximo. E também surge esse questionamento em relação à terceira fase. Na terceira fase, pode o juiz aumentar a pena máxima além do máximo ou trazer a pena mínima aquém do mínimo? Essas dúvidas geralmente acompanham o estudante de concurso público que está visando a aprovação na magistratura. Eu vou explicar detalhadamente essas três fases, se é possível elevar a pena máxima além do máximo ou trazer a pena mínima aquém do mínimo nessas três fases de aplicação da pena. Então nós temos o seguinte, nós temos como primeira fase de aplicação da pena, nós temos a primeira fase que chama de pena base. Aqui o juiz vai fixar a pena base com base nas circunstâncias judiciais do 59 do Código Penal. No artigo 59 do Código Penal, o legislador elenca 8 circunstâncias judiciais. Então, qual é o raciocínio do juiz? O juiz começa a aplicar a pena no mínimo, identificando a existência de uma circunstância judicial desfavorável, o juiz deve aumentar a pena em um determinado quanto, que a jurisprudência já definiu que deve ser 1/8 sobre a seguinte equação: pena máxima menos pena mínima é igual a x, 1/8 incide sobre x. Inclusive, eu gravei um vídeo recente só tratando dessa fórmula, dessa equação. Em se tratando de circunstância judicial, na fixação da pena base, o juiz não pode trazer a pena mínima aquém do mínimo e nem elevar a pena máxima além do máximo. Não pode. Então, se a pena, por exemplo, é de 2 a 10 anos, na primeira fase o juiz não pode trazer essa pena para 1 ou para 11 anos. E por que não pode? Não pode pelo seguinte motivo. O legislador, ao definir a pena mínima e a pena máxima, faz essa previsão através de lei. Então ele faz a previsão lá, por exemplo, do homicídio, pena de 6 a 20 anos. Vejam que essa previsão é uma previsão criada pelo legislador. E o legislador, ao identificar o sistema trifásico de aplicação da pena no artigo 68, ao se referir à fixação da primeira fase de aplicação da pena, a pena base, em que o juiz leva em consideração as circunstâncias judiciais, ele não trouxe um critério legal de aumento ou de diminuição da pena em existir uma circunstância judicial desfavorável. Na verdade, esse 1/8 sobre essa equação, pena máxima menos pena mínima é igual a x, 1/8 vai incidir sobre x, é uma equação, uma fórmula, trazida pela jurisprudência. Então não há um critério legal de quanto existirá de aumento em existir uma circunstância judicial desfavorável ao réu. Se ele trouxe a pena mínima e a pena máxima prevista para um crime através de uma previsão legal, e não há uma previsão legal dizendo quanto deve aumentar da pena no caso de uma circunstância judicial desfavorável, por uma consequência lógica, a jurisprudência chegou à conclusão que na primeira fase de aplicação da pena, o juiz tem uma liberdade para aplicar a pena, para fixar o quanto de aumento para cada circunstância judicial, apesar de a jurisprudência já ter fixado em 1/8, mas o juiz não terá a liberdade de modificar os patamares mínimo e máximo. O juiz não tem essa liberdade. Por quê? Porque na circunstância judicial desfavorável, o legislador não criou um critério legal de aumento da pena. Na segunda fase,
nós temos o que se chama de pena intermediária. E na pena intermediária, o juiz vai analisar agravantes genéricas e atenuantes genéricas. Vejam que já existe uma diferença em relação à primeira fase e a relação à segunda fase. Porque na primeira fase nós temos circunstâncias judiciais. Na segunda fase nós já temos circunstâncias legais, agravantes e atenuantes. Todas as agravantes e atenuantes são previstas expressamente no Código Penal, na parte geral do Código Penal. Mas aqui também, como na primeira fase, o legislador não criou um critério legal fazendo através de lei, o quanto deverá existir de aumento para o caso de uma agravante e quanto deverá existir de diminuição para o caso de uma atenuante. Não existe um critério legal para isso. Então a jurisprudência já sedimentou o entendimento de que no caso de existir uma agravante, a pena será aumentada de 1/6, no caso de uma atenuante, a pena será diminuída de 1/6, esse 1/6 incidirá sobre a pena base, não tem efeito em cascata aqui. O que significa isso? Se existirem várias agravantes, por exemplo, 3 agravantes, agravante 1, agravante 2 e agravante 3. Essa agravante 1 incidirá sobre a pena base, a agravante 2 incidirá sobre a pena base e a agravante 3 incidirá sobre a pena base. Ou seja, não existirá o efeito em cascata aqui. O que eu quero dizer com isso? A agravante 1 incide sobre a pena base, a agravante 2 não incide sobre pena base mais agravante 1. Não existe isso. A agravante 2 vai incidir sobre a pena base novamente. E a agravante 3 sobre a pena base novamente. E a jurisprudência já entendeu que aqui o quanto de aumento é 1/6. Mas veja, não existe um critério legal que determine, olha, no caso de uma agravante a pena aumentará de 1/6. No caso de uma atenuante a pena diminuirá de 1/6. Então não existe esse critério legal. E não existindo esse critério legal, a jurisprudência já sedimentou que no caso de existirem agravantes, as agravantes não podem jogar a pena máxima além do máximo, porque esse máximo foi previsto por lei. E também a atenuante ou as atenuantes não podem trazer a pena mínima aquém do mínimo, porque o mínimo já foi previsto por lei. Então, tanto nessa primeira fase quanto nessa segunda fase, o critério de fixação da pena entre o mínimo e o máximo devem ser observados pelo juiz. E nós temos a terceira fase, que é a fase da pena definitiva, em que o juiz vai considerar as causas de aumento e as causas de diminuição. Vejam que, no que diz respeito às causas de aumento majorantes e causas de diminuição minorantes, já existe aqui um critério de majoração e um critério de diminuição da pena. Quando o legislador traz a previsão de uma causa de aumento, o que identifica a causa de aumento? É um quantum de aumento fixo ou variável previsto pelo próprio legislador. Então o legislador geralmente diz assim, a pena aumenta-se de metade, quanto fixo, ou a pena aumenta-se de 1/3 a 2/3, quantum variável. Vejam que aqui existe um critério legal trazido pelo legislador de quantidade de aumento de pena ou de quantidade de diminuição da pena. Então, nesse caso aqui, de causa de aumento e causa de diminuição da pena, na terceira fase, o juiz não precisa observar os patamares mínimo e máximo de quantidade da pena. Na terceira fase, o juiz pode elevar a pena máxima além do máximo e pode trazer a pena mínima abaixo do mínimo. Por quê? Porque tanto a causa de aumento quanto a causa de diminuição, o quantum de aumento e o quantum de diminuição são fixados por lei, diferentemente do que existe para as circunstâncias judiciais e para as agravantes genéricas e atenuantes genéricas. Então, somente nessa terceira fase aqui, é que o juiz não precisa observar os patamares máximo e mínimo de previsão legal para a pena. O juiz pode extrapolar esses limites máximo e mínimo de fixação de quantidade da pena. Eu espero
que eu tenha colaborado com seus estudos de direito penal. Se você estiver gostando do nosso canal, considere a possibilidade de se inscrever no canal, de curtir o nosso vídeo, dando um like no nosso vídeo, e também de partilhar os vídeos colocados aqui com os amigos para que estes vídeos cheguem cada vez a mais pessoas. Eu sou o professor Cláudio Schecker, sou procurador da República, tenho doutorado em Direito Público pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, sou professor de Direito Penal há mais de 20 anos e estou aqui para ajudar você a passar no concurso público dos seus sonhos. Se também quiser que eu fale sobre um determinado assunto, coloque aqui nos comentários que eu vou levar em consideração para a gravação dos novos vídeos. Fique com Deus e em paz.